Mauro César Pereira citou essa entrevista do José Botto, e a gente tem aqui algumas aspas importantes também do português, do diretor de futebol do Flamengo. A primeira, que a gente vai repercutir por aqui, falando sobre a utilização das categorias de base pelo Flamengo. O dirigente que comparou a situação do Palmeiras e relembrou o caso do João Vitor neste ano. O zagueiro ficou no banco durante toda a temporada, mas foi pouco utilizado e, diante dos desfalques, Felipe Luiz escalou o jovem que não foi bem. Abre aspas para o José Botto. Em relação ao conforto para a base errar quando subir. Nisso, o Palmeiras está mais à frente, diz José Botto. Não em termos melhores jogadores na formação, é na transição que faz para o nível profissional. Nós vamos tentar caminhar nesse sentido. Uma das coisas que fizemos foi com o Alfredo Almeida, para ter ligação direta conosco, sabendo que são contextos completamente diferentes. O Palmeiras, apesar da grandeza que tem, não tem a grandeza do Flamengo. Vou dar um exemplo. Nós tivemos que fazer 2 jogos com um sub-17 de defesa central, João Vitor, que não esteve mal, mas teve ali um deslize que mataram. Vai ser um zagueiro top de Europa em 5, 6 anos, mas ali mataram. Vai ser muito difícil voltar a jogar ali com o nível de confiança que um menino daquela idade precisa. E ele continua. Nós temos que levar isso em conta e, se calhar, perceber o mais correto não é ir buscar outro defesa central, porque aquele tem um potencial enorme, mas se calhar o mais correto naquele contexto é irmos comprar outro central e vendê-lo, deixando uma porcentagem grande para nós deste jogador. A pressão no Palmeiras é diferente do Flamengo. Não estamos a falar de o jogador não estar pronto para jogar, estamos a falar de irem à rede social do jovem, da mãe, de falarem mal dele, dizerem que fez de propósito, coisas completamente loucas que não estamos habituados na Europa. Foi o que disse o diretor de futebol do Flamengo, José Botto, sobre a utilização dos jogadores. E aí está aí, então, a continuação do que foi dito sobre a utilização dos jogadores das categorias de base do Flamengo. José Botto, nessa entrevista ao podcast No Princípio Era a Bola, do jornal Tribuna Expresso de Portugal. Mauro Betting, você concorda com o que disse o José Botto, que há uma paciência menor no Flamengo do que há no Palmeiras nesse momento? Por isso, talvez, o Palmeiras tenha um pouco mais de sucesso em relação aos jogadores que vêm das categorias de base? Não, ele realmente desconhece a história do futebol brasileiro e não é demérito algum, né? A única coisa que não pode ficar falando, né? O momento, sim, o Palmeiras de 2015 para cá, a partir de março de 2015, quando, sob a administração do Paulo Nobre, o Alexandre Matos e o Cícero Souza trazem o João Paulo Sampaio, o Palmeiras dá um ganho de qualidade absurda. Só financeiramente são mais de 2 bilhões, nem precisa dizer que Estevão e Hendrick e outros atletas, alguns que nem entraram em campo, e lembrando que foram 34 os caras da base usados pelo Abel nesse período, né, muda completamente a história do Palmeiras, né, que já tinha Gabriel Jesus, que era uma grande revelação, que foi ultrapassado pelo Estevão, pelo Hendrick, enfim, na minha opinião, e por outros grandes jogadores também não tão bons assim, não é toda hora que você tem, né, e jogadores captados, né, o Hendrick veio do São Paulo, o Estevão veio do Cruzeiro, trabalho fantástico do João Paulo Sampaio. O Palmeiras historicamente não fazia em casa, diferentemente do Flamengo, célebre frase do final dos anos 70, daquele time que seria campeão do mundo de 81, o maior time que eu vi jogar, craque o Flamengo faz em casa, né? E depois, quando o Flamengo perdeu aquela geração fabulosa, perdeu não, negociou barato, Djalminha, Marcelinho Carioca e tal, que era o Paulo Nunes também, naquela troca pelo Aguinaldo Liz, né? E que não é mau zagueiro e tal, mas não era Paulo Nunes, mais o Magno. Aliás, o Paulo Nunes era, naquele momento, quando chega o Grêmio do Filipão 95, o Paulo Nunes era, não vou dizer que contrapeso, mas era quase isso, né? Porque o cara, inclusive inscrito com a camisa 9 pelo Grêmio na Libertadores, é o Magno. O Jardel, que era reserva do Vasco, chega com a 16, né? E a dupla histórica, Paulo Nunes e Jardel, campeão da América em 95, com o Filipão pelo Grêmio, eram quase que, não rebotalhos, não refugos, mas quase que isso, né? Mas o Flamengo fazia o craque em casa. E tem sido mais pressionado nos últimos anos, sim, mas sempre lembrando ao Botto, né, que o termo corneta surge, já falei várias vezes aqui, no Palmeiras. Então, a exigência do palmeirense é muito grande, né? Um pouco mais ou um pouco menos. É só ver um ano que o Palmeiras não é feliz, parece que o Palmeiras voltou à fila de 16 anos sem título, né? Porque não ganha nada e perde para um colosso em tudo, como o Flamengo, né? E disputando Libertadores, disputando o pau brasileiro. E é uma crise total, no ano que tem Copa do Mundo de Clubes, o Palmeiras vai até as quartas,
perde para o futuro campeão Chelsea, ok. Então não é assim, né? O Boto também isso não sabe, mas também não é demérito algum. Olha que você não sabe, eu não vou falar de física quântica, né? E o Boto vai falar coisa que não sabe. Você não sabe de física quântica? Nada. Acho que nem os físicos são tão brilhantes que eles criam as coisas que nem eles sabem o que estão falando. Não, mas enfim, e o Boto também, nesse caso, não soube. Mas aí faz parte também, ele não tem condição de lugar de fala para falar o que é a pressão no Palmeiras, o que é a pressão no Fluminense, ele não tem lugar. Ele sabe, evidentemente, é um ótimo profissional, a pressão que é do Flamengo e, de fato, isso tem prejudicado muitas vezes o Flamengo. Foi o caso de 2022, Dorival Júnior, campeão da Copa do Brasil, campeão da Libertadores e demitido, mas não para trazer o Rinos Mitchell, para trazer o Vitor Pereira. Você pode até e deve discutir o trabalho, né? Mas, enfim, aquelas coisas de pressão do Flamengo que exige um grau porque o Flamengo realmente, o rubro-negro dos últimos anos, porque não era assim. É a partir desse time fabuloso do craque Fito na Gávea que o Flamengo vai mudando de patamar. Até então, não, era diferente, era meio que mal comparado com o próprio Corinthians, né? Teve craques fabulosos da história do Flamengo, Domingos da Guia, Leônidas, Zizinho, Dida, tem muita gente boa, evidentemente, mas assim, esse grau de excelência a partir dos meninos criados lá no Peladão da Gávea, e o termo é correto porque não tinha grama, né? O que é o terrão do Corinthians era o Peladão, que jogava, o terrão era a base do Corinthians, o Peladão, aquele time fabuloso do Cláudio Coutinho, do tricampeão carioca 78-79, e aí campeão brasileiro de 80, aí já com Capegini campeão do mundo de 81, brasileiro de 82, o time treinava no Peladão, porque era um gramado, que não era gramado, era um campo de terra na Gávea, né? Então assim, o Flamengo fazia em casa, mas hoje realmente tem uma pressão muito grande. O Wallace talvez seja um exemplo, ou não o melhor exemplo, mas assim, um cara de muito potencial, mas aí por contas dele, de formação dele, acaba se perdendo, mas há uma pressão muito grande, como historicamente do Palmeiras. O Palmeiras não revelava. Antes do Gabriel Jesus, você tinha o Wagner Love, que havia trabalhado na base do Bangu, Botafogo, do próprio São Paulo, mas o Palmeiras não revelava centroavante. Um outro jovem, o Mazola, veio do Clube Atlético Piracicabano para o Palmeiras em 56. Você pega 6 estátuas do Palmeiras, nenhum é da base. O Berdan Catani era um caminhoneiro da base, da várzea de Sorocaba, Valdemar Filme da várzea do Glicério, Junqueira da várzea do Palmeiras, Dudu veio da Ferroviária, o Marcão veio da Lençoense, ficou 3 meses no sub-20 do Corinthians, do São Marcos, e Ademir da Guia do Bangu. Então assim, o Palmeiras não tinha essa capacidade de formação. E ainda tem uma pressão muito grande. O prata da casa do Palmeiras muitas vezes foi chumbo da casa. O do Flamengo não só da base, todo mundo hoje é cobrado no Flamengo que tem que ser o Zico, e não é. O próprio Juninho sofreu... Como é que é o apelido dele? Não, o Juninho sofreu algumas pressões. X, pronto, melhor, né? Juninho, ex-Twitter, mas enfim, tem essa coisa. Mas então, e de novo, e esse é um dos problemas do Boto, para mim, em entrevistas, que toda hora ele coloca adversário para falar. E o problema sério hoje do Brasil, para você defender uma tese, você tem que atacar do outro. Ou às vezes só ataca. Defende o seu. Não precisa falar do Palmeiras nessa coisa. Como o Palmeiras, às vezes, também, o gente do Palmeiras fala demais do Flamengo. Faz o seu, cara, sabe? Literalmente, faça o seu. Não é toda hora ficar comparando. Parece até jornalista esportivo, pô. Mauro César Pereira, falar um pouco sobre essa entrevista do José Boto, se você concorda, te pergunto se você concorda com essas palavras especificamente com relação à utilização dos jogadores das categorias de base e também outros temas que o José Boto tratou, né? Afirmou que seguirá tratando o Campeonato Brasileiro como prioridade, que a Libertadores é difícil de prever, é mata-mata, e o brasileiro, por ser a certeza, é a prioridade do Flamengo. Também falou de outros temas, né? O diretor de futebol do Flamengo falou até sobre o Mick Johnson, falou que foi um erro de timing naquele momento e que se tivesse trazido no meio das contratações mais tsunamis, foi o que ele disse, talvez não houvesse esse burburinho. Falou sobre bastante coisa o José Boto. Queria que você falasse então sua opinião sobre as palavras do diretor de futebol do Flamengo. As entrevistas do Boto são um desastre. São um desastre. E a capacidade dele de falar coisas totalmente sem cabimento realmente chama atenção. Primeiro, ele lá no Catar deu uma entrevista para a imprensa da Espanha, para o Diário AS, de Madrid. Não foi perguntado exatamente, até publiquei no meu blog, ele não foi perguntado exatamente sobre Filipe Luís na Europa, tá? A pergunta foi outra. Vou até pegar a pergunta exata aqui, que eu publiquei um texto hoje no meu blog sobre isso, tá? A pergunta foi, deixa eu pegar a pergunta exata. Será que Filipe Luís vai ser um treinador top? Vai ser difícil mantê-lo. A resposta, em resumo, já trabalhei com muitos treinadores novos e comparo ao De Zerbi, Roberto De Zerbi, que tive no Shakhtar. Ele é incrivelmente dedicado, trabalha incansavelmente a analisar os adversários e sua própria equipe.
Depois de mais um ano aqui, no caso do Flamengo, estará pronto para a Europa. Além disso, mais um ano no Flamengo será muito bom para a sua carreira futura. E parece que ele vê o Flamengo como uma espécie de incubadora de técnico, né? Ninguém perguntou sobre a Europa. Perguntou se é difícil mantê-lo, né? E fez uma pergunta sobre o técnico, sobre o trabalho do Felipe Luiz, né? Ele vai ser top, coisa. Não falou em Europa. Ele fala da Europa. Ele pode até pensar isso, gente, mas ele, no papel de diretor de futebol do Flamengo, ele não pode falar um negócio desse. Não tem cabimento. Ele tem que falar que quer o Felipe do Flamengo, já que ele é tão bom, né? E ele acha bom, e se não achasse bom, ele teria que ser demitido, porque se ele acha que o trabalho do Felipe não é bom, então ele não serve para o Flamengo. É óbvio que o trabalho do Felipe é bom. Isso não é algo que esteja em discussão, está muito evidente que o trabalho dele é muito bom. Então, se a ideia é continuar com ele, por que falar em Europa? A visão, muito claramente, é de alguém que vê o Flamengo como menor do que o futebol europeu. O Flamengo só é menor, como o Palmeiras também, que ele, absurdamente também, como também a presidente do Palmeiras já falou bobagem sobre o Flamengo, ele falou essa besteira aí. Não tem nada que falar um do outro aí, como o Mauro disse agora, é uma besteira total, uma coisa meio 15 anos. Para quem seria o Palmeiras nesse contexto? Né? Nenhuma necessidade. Mas, tirando aquela elite dos grandes, grandões, que tem torcidas globais, faturamentos absurdos, Flamengo, Palmeiras, os grandes clubes do Brasil, no caso esses dois, pelo fato de não estarem aí no Transferban e afins, né? Não devem nada para a maioria dos times da Europa. Alguém acha que o time médio da Espanha, da Itália, da Inglaterra é maior que o Palmeiras? Não é. Até o faturamento dos dois está muito acima da maioria dos times europeus. Ainda mais se falava dos times onde ele trabalhou. No Benfica, onde ele era o cara dos scouts, no Benfica é menor que os dois que eu citei, não tenho a menor dúvida disso. O Benfica pode ter muitas glórias lá dos anos 60. Né? Quando foi campeão europeu, há muito tempo é um coadjuvante no cenário internacional na Europa, apesar de estar na zona do euro, que o beneficia por ter uma moeda mais forte, né? É uma questão geográfica até, né? Ele trabalhou no time da Croácia, cujo nome nem lembro, no Shakhtar, na Ucrânia, e no PAOK da Grécia. Não comparar esses times com o Flamengo? Não é de brincadeira, né? Ele está no patamar mais alto que ele já alcançou, e ele fala como se o Flamengo fosse menor do que os times europeus. Eu acho incrível como que o Flamengo tolera que o profissional que o Flamengo contratou para esse papel dê esse tipo de declaração. Porque se ele vê o Flamengo dessa maneira, o que ele está fazendo lá? E essa do João Vitor é absurda. Absurda. Ele fala como se aqui no Brasil fôssemos umas coisas esquisitas que pressionam o jogador quando erra. Não vou nem falar do Vinícius Júnior, tá? Mas eu cito alguns casos no texto que eu escrevi. Felipe Coutinho e Dembélé, contratados por valores de torno de 115, 120 milhões de euros depois da venda do Neymar para o PSG. Os dois fracassaram no Barcelona e foram muito criticados e foram embora. Né? Eboué no Arsenal. Chegaram a telefonar para o clube pedindo a cabeça do jogador depois de um jogo com o Wigan que ele falhou, por exemplo. O Pamecano, o zagueiro francês do Bayern de Munique, fez uma má partida contra o Manchester City, sofreu ataques racistas. E por aí vai. Que papinho é esse de que aqui no Brasil se persegue o jogador que vai mal, na rede social, lá fora nada, na Europa nada? Que conversa é essa, cara? Que papo furado é esse? Como é que foi a volta do Jorge Jesus a Portugal depois que saiu do Flamengo? Muita divisão entre os adeptos do Benfica, metade a favor dele, da volta, a outra metade não tolerava mais porque ele treinou o Sport, o rival, lá de Lisboa. E depois ele foi muito detonado até ser demitido com as 2 derrotas que sofreu para o Porto no final daquele ano. Né? Que história é essa, cara? De onde saiu isso? Como se aqui no Brasil ele fala, não, porque lá persegue... O João Vitor nem foi tão criticado assim. E aí entra o erro dele e também do técnico. Porque o João Vitor, primeiro, ele não é sub-17. O João Vitor fará no dia 1º 19 anos. Então, ele é sub-20. Já passou do 17. Sub-17 e 17 para baixo. Já tinha 18 anos desde 1º de janeiro. E ele viajou em janeiro desse ano para a pré-temporada nos Estados Unidos e sempre esteve junto com o elenco profissional. Só desceu para o sub-20 naquele Mundial que o Flamengo jogou e tal. Situações muito específicas. Esse menino praticamente não jogou no sub-20, porque o Felipe Luiz gosta dele, o treinou na base e o puxou para o profissional. O que houve foi uma má preparação até... né, de cabeça, para o garoto estar pronto, maduro, na hora que fosse preciso entrar em campo. Ele, Boto, não contratou outro zagueiro, ficou com os 2, Léo e com o Danilo, e N vezes falamos, vários de nós da imprensa falaram, olha, uma hora vai ter que botar um garoto. O Cleiton entrou contra o que está saindo do Flamengo agora, né, contra o Bahia, e não foi bem,
Até o gol do Bahia, que decide aquele jogo 1-0 do Bahia, ele participa, ele erra, né? Aí o João Vitor entra contra o Sport, tendo que fazer a cobertura do Emerson Royal, que é a contratação que ele fez por 9 milhões de euros, muito questionável, jogador que tem mais currículo do que futebol, e ele se afundou naquele jogo. Porque o lado direito do Flamengo estava muito ruim, muito mal. O Léo Pereira do Sport deitando e rolando, o Flamengo chegou a tomar 1-0 no Lanterna rebaixado do Sport. E aí vem um jogo contra o Fluminense, ele recua a bola mal, e o Rossi faz atrapalhada e surge o segundo gol do Fluminense. O gol que dá a vitória ao Fluminense, afinal, porque foi 2-1. O erro maior foi do Rossi. Mas o João Vitor também foi criticado, claro, porque ele recuou a bola na fogueira. Isso é do jogo. Isso acontece. Não é só no Flamengo. Pode acontecer no Palmeiras e qualquer outro clube. E na Europa acontece também. Aí ele fala em vender um jogador como se fosse a única opção. Isso é o mais absurdo. Desvalorizando no mercado o atleta jovem, que ele mesmo diz que em 5, 6 anos vai estar num ótimo momento, que ele vai brilhar muito e tal, prevê o futuro de sucesso e fala em vender. Por que não preparar o garoto, utilizá-lo para que ele dê retorno técnico e depois seja vendido? E mais bem vendido, porque se ele estiver jogando, ele vai valer mais. Por que vender e colocar um percentual para venda futura se o garoto é bom? Então ele não tem capacidade de, junto com a comissão técnica, trabalhar esse menino para que ele mais bem preparado possa jogar? Porque o erro foi não tê-lo colocado em jogos. Por 8-0 no Vitória, teve 4-0 no primeiro tempo, põe o garoto no segundo tempo. Aí o Felipe Luiz poderia ter feito isso. E cabe a ele conversar isso com o Felipe. Vamos deixar o garoto jogar um pouco, vamos botar quando tiver oportunidade, dar uma rodagem para ele, uma hora ele vai ter que entrar. Se não fez, errou. Se fez e não convenceu, não teve poder de persuasão junto ao técnico. Ele é o chefe dele, né? Não pode escalar, mas pode interferir nesse tipo de discussão, porque é uma discussão que vai além da escalação, é uma questão de como você prepara um jovem. Eles erraram com o João Vitor, não prepararam adequadamente. E quando lançaram, o garoto foi mal. Mas isso tem cura? Claro que tem cura. O Wesley, ele chegou a trabalhar com o Wesley. O Wesley era muito mais criticado do que o João Vitor. Ainda muito mais. Deu a volta por cima, foi vendido por 25 milhões de euros para Roma. E foi para a seleção brasileira. Então, que história é essa? Como se tivesse que vender. Então para trazer um cara lá de fora para fazer isso, deixa o Marcos Braz. Põe qualquer um brasileiro aqui. Quer dizer, por que vai trazer um cara de fora que supostamente tem uma visão mais profissional, um diretor esportivo? O que é isso que ele está sugerindo aí? É o de sempre. Ele no Brasil tem que tentar mudar as coisas dentro do Flamengo. Então a Flamimimi vai para a rede social e ataca o jovem jogador, aí ele quer vender o jogador. Como é que é isso? Que história é essa? Peraí, não estou entendendo. Não estou entendendo. As entrevistas do Boto são desastrosas. E a forma como ele olha o Flamengo, ele fala do Flamengo, na minha visão, ele vê o Flamengo como algo menor. Ele não tem noção de onde ele está. Não está no PAOK. Não está no Benfica com as suas glórias do passado. Ele está no campeão da América, campeão brasileiro, maior torcida da América do Sul, da América do Norte, sei lá de onde. Ah, pelo amor de Deus, né? Eu acho incrível como é que o Flamengo tolera isso. Pagar alguém para falar esse tipo de absurdo em entrevistas para a imprensa internacional. Isso voltou a botar a plaquinha de vende-se do João Vitor, né? Vende-se. Que história é essa, rapaz? Eu, hein? Onde já se viu? E sobre o Johnston, pelo menos ele admitiu. Ele fez atrapalhada porque estava contratando o jogador e o nome do Johnston, do Mickey Johnston, vazou antes das contratações mais importantes. E aí, o que aconteceu? Peraí, é isso que vão trazer? Um jogador que ninguém conhece? O Flamengo precisa de outro jogador, o Gerson está saindo, o Wesley está saindo. Esse é o contexto. Aí ele fala, não, porque lá eles gostam de grandes nomes. Ah, o Real Madrid gosta de quê? O Barcelona gosta de quê? O Bayern de Munique gosta de quê? O Bayern de Munique foi contratar o Juninho X ou foi contratar o Harry Kane? Ah, pelo amor de Deus, né? É cada coisa assim. É abjeta a entrevista. Realmente uma coisa assim, lamentável sobre todos os aspectos. Vamos para um break rapidinho na Rádio Jovem Pan, já a gente volta com a reta final do nosso bate-pronto. Seguimos no YouTube e, Bruno, para além desses pontos que trouxeram o Mauro Betti e o Mauro César Pereira também, uma falta de noção, né? Pô, tá acabando o ano, o time é campeão da Libertadores, é campeão brasileiro. Verdade. Fez uma boa partida no Mundial de Clubes, uma boa final, além da campanha como um todo. Pra que trazer essa tensão desnecessária, né? A gente sabe que no Flamengo as coisas têm uma repercussão muito grande, porque é um clube gigante. Vai curtir um ano novo tranquilo, né? Pra quê? Isso que com certeza. E assim, isso aí até pesa contra o nosso meio de imprensa, mas
Cara, se eu fosse assessor, eu ia falar pros caras, cara, dá entrevista só quando é obrigado. Não fala muito. Principalmente nas férias, né? Curta as férias, pô. Nas férias, deixa isso quieto. E quando dá entrevista, se quiser dar entrevista, fala o protocolar, fala o óbvio do óbvio. O mundo da chata, sua entrevista seja chata também. Pronto. Que isso, deixa a entrevista chata. Aquela entrevista, nossa, que entrevista chata. Fala o óbvio do óbvio. Não estica muito, responde com poucas palavras. Assim, eu sei, isso pesa contra a nossa área, é verdade. Mas assim, falando, se eu for para assessorando alguém que está ali, cara, fala menos, fala pouco, não precisa. E aí é aquela coisa, né, da função mesmo, né, como o Mauro César falou, ele é diretor do Flamengo. Aí você tem que, quando você tem um cargo que é público, assim, público no sentido de ser conhecido, ser famoso, ele trabalha num clube que tem uma grande torcida, você acaba virando meio que um personagem. Você acaba virando uma pessoa mais jurídica do que uma pessoa física. Quem fala aí é o diretor de futebol do Flamengo, independente de ser o José Boto ou qualquer outro. Se fosse eu o diretor de futebol do Flamengo, iam querer falar comigo porque eu sou o diretor de futebol do Flamengo, independente de quem seja, pode ser qualquer um. Então quem está falando é o cargo, não é a pessoa física. A pessoa física pode pensar um monte de coisa, mas o cargo tem que falar outra, às vezes. Então, assim, nesse caso do João Vitor, é verdade que eu acho que há um exagero, assim, eu falo isso muito aqui, acho que na era das redes sociais isso piorou, e é uma coisa mundial mesmo. A gente fala mais daqui porque a gente convive aqui. Há um exagero muito grande, tanto para cima quanto para baixo. Assim, quando o cara faz alguma coisa boa, é campeão, ganha um jogo, faz um gol, tem algum destaque, assim, parece que está surgindo um novo Pelé. E quando o cara comete um erro, assim, parece que o cara é a maior porcaria do mundo, assim, que não serve para nada, que não tem condição de ser profissional de futebol. Há um exagero enorme em relação aos treinadores, mais ainda, né? O cara é um gênio porque ganhou um jogo, e às vezes ele ganhou um jogo porque a bola bateu na cabeça de alguém e entrou. E às vezes ele perde porque bateu na cabeça de alguém e entrou, e ele é um burro que não sabe nada. Assim, é tudo muito exagerado. Mas aí não tem muito jeito. Eu acho isso horrível também, acho isso uma grande porcaria. Mas assim, você vai ter que conviver com isso. E quando ele fala que tem que vender o João Vitor e fala que o garoto é bom, assim, alguém Bruno, do mercado... Eu vou só te interromper rapidinho, só para a gente voltar e você concluir seu raciocínio, porque a gente já está voltando para a Rádio Jovem Pan, em todas as plataformas, no nosso Bate-Pronto. Estamos de volta, Bruno Prado, falando sobre as declarações... jogador, ficar procurando jogador no mundo, o pessoal tem informações que a gente que está aqui não tem, pode ter certeza, no mundo inteiro. O pessoal que trabalha em scouting, em mercado dos clubes europeus, que são compradores, eles sabem que o menino bom de potencial, pelo menos aqui do Brasil, da Argentina, do Equador, do Uruguai, da África, da Ásia, eles sabem jogador de potencial bom. Tem um mexicano que é muito bom também, recente, agora esqueci o nome dele, com certeza eles já sabem há muito tempo. Eles já sabiam há muito tempo quem era o Estevão, quem era o Hendrick. Antes do moleque estrear no profissional, todo mundo lá fora já sabia, tem um menino ali no Palmeiras que tem um potencial gigante, vão ficar de olho. Então, com certeza tem gente que tá de olho no João Vitor, que é jogador de seleção de base. Aí quando o diretor do clube fala que vai ter que vender o jogador porque o jogador está sendo vaiado e não consegue jogar, se eu sou de clube europeu, eu falo, agora é a hora, eu vou lá, vou oferecer pouco, não vou oferecer grande coisa, vou oferecer menos do que o cara vale, porque o clube dele quer vender ele. E o menino é bom, tenho aqui o scout do cara, jogou na seleção sub-17, seleção sub-20, o menino tenho boas informações. Agora que eu vou lá, vou oferecer uma grana mais baixa pelo moleque, vou pegar o moleque aqui e vou tentar explorar o potencial dele aqui. Já que o clube dele quer vender, o diretor está falando que quer vender, se ele quer vender, eu não preciso oferecer tudo que o moleque vale. Aquela coisa, eu tenho um carro, eu quero vender, eu deixo claro que eu quero vender, o cara não vai me oferecer o que vale o carro. Aí não é pela necessidade financeira, normalmente a gente dá esse exemplo pela necessidade financeira. É claro que hoje é muito mais, você tira um jogador de um time endividado, muito mais barato do que você tira do Palmeiras ou do Flamengo, porque eles não precisam do dinheiro, o outro precisa. Então o outro vai vender até por menos do que vale, porque precisa pagar a conta que vai vencer amanhã.
Mas nesse caso, não é porque o Flamengo precisa de dinheiro, é porque o clube quer vender. Pô, se eles querem vender, eu quero comprar. Então, se eles querem vender, eles não precisam vender pelo máximo que o moleque vale. Eu posso oferecer, sei lá, metade do que eu normalmente ofereceria. Já que eles querem vender, eu vou lá e vou comprar. Eu vou tentar trabalhar o moleque aqui, ainda mais comprando por um valor mais barato. Se não der certo, eu perco pouco. Então, agora é a hora de ir lá e comprar o moleque.